Bom dia, a gente vai dar início à apresentação da etapa 3 e 4 do grupo 5. Falando um pouquinho sobre o nosso storyboard, desde o princípio, a gente decidiu trabalhar com os edifícios apresentados pela Geisa e pela Beatriz, e a partir de desenhos e discussões, a gente chegou na proposta final, que foi a junção dos dois prédios. O local a ser construído se localiza na cidade de Águas Claras, no Distrito Federal. Águas Claras é uma cidade muito conhecida por possuir muitos edifícios e também por seu parque ecológico e seus demais parques menores, como a gente pode observar no mapa. O terreno é rodeado por comércios, mas a maioria dos edifícios são de uso habitacional. Seu entorno é razoavelmente edificado, porém ainda possui algumas áreas que não foram ocupadas. A maioria dos terrenos também não são cercados, porque não é algo comum em edificações em altura, e de acordo com a lei de ocupação do solo, esta área deve ser ocupada com uso misto, que no caso mais especificamente seria uso comercial, prestação de serviços, industrial, institucional e residencial. Na parte da direita, a gente consegue observar através do mapa que o local implantado ele é rodeado pela estação de metrô e também apresenta pontos de ônibus próximos da implantação. Além disso, há bastante estacionamentos regulares e irregulares. A vista do local em que se encontra o prédio é, em sua maioria, de construções. A maioria deles é prédio, o que dá essa sensação de vista interrompida. E por ser um local que tem bastante residências e pontos de comércio, tem bastante circulação de pedestres e de carro. E também por ficar perto da avenida onde tem pontos de ônibus e o ponto de metrô. O principal material encontrado no entorno é o concreto, que está presente nos prédios, nas calçadas e nas vias, e isso ajuda a manter o local abafado, pois é um material que armazena muito calor. E a falta de arborização também ajuda nesse aspecto, e isso é algo que a gente quer mudar no nosso projeto. E ali no canto inferior direito tem a paleta de cores do local. A topografia do local se dá por essas leves inclinações a longa distância, e para o nosso projeto, a gente pegou as linhas que estavam mais no centro e trouxemos para as extremidades, fazendo com que a forma ficasse toda em um patamar só, mas ainda assim o terreno não ficasse totalmente plano. E ali tem um corte de como é esse terreno visto, né, de lado. As calçadas são em grande parte irregulares ao redor do nosso lote, então as pessoas com mobilidade reduzida, com cadeira de rodas ou com carrinho de bebê vão ter dificuldade para poder se movimentar. As avenidas são muito movimentadas, assim como já foi mencionado, então a poluição sonora é muito presente, além da poluição visual, que é marcada por anúncios de publicidade, placas, fios de energia e os muros cegos dos condomínios residenciais que tem ao redor. E pelo Street View a gente pode observar que a circulação de pedestres é em maioria por pessoas jovens, que muitas vezes estão indo ou voltando do trabalho, ou indo e voltando da escola, e alguns idosos que muitas vezes estão com sacolas de supermercado que vão circular pelo comércio local. Na implantação, a gente pode observar que a gente colocou o acesso de pedestre do lado esquerdo e direito e na fachada norte do edifício, e a gente colocou um acesso de veículos no estacionamento subterrâneo no sul e a circulação de caminhões também para a área de carga e descarga. Na fachada e na estrutura, a gente fez uma fachada de madeira e vidro, sendo um exoesqueleto de madeira que vai ajudar na estabilidade do prédio. E o vidro, a gente colocou vidro jateado e vidro com proteção solar nas janelas. O nosso núcleo rígido está no centro e conecta as nossas duas torres, que é onde vai estar as caixas de elevador e as caixas de escada. E o nosso pé direito tem 4 metros e o térreo tem um pé direito duplo. E a área de cada pavimento tem mais ou menos 690 metros quadrados. Tá pensando no nosso programa de necessidade, a gente optou por um uso misto e a gente vai dividir ele entre escritórios, áreas com cafés, restaurante e um grande centro educacional que vai dar suporte para alunos e pessoas da região que precisam ter essa área para descanso, para estudar, para poder ler e, enfim, ter outras atividades relacionadas à comunidade. Como já foi dito, as áreas terão 690 metros quadrados e fizemos uma aproximação de como seriam divididos esses espaços que a gente idealizou dentro dessa planta. Nesse corte, a gente fez a organização espacial do edifício, com a circulação vertical no centro,
com as escadas e os elevadores. E aqui a gente colocou a planta do térreo e a planta do 15º andar. No térreo a gente colocou um café e uma recepção em cada torre, a área de serviços, de carga e descarga na fachada sul e os sanitários. E no centro, as escadas e os elevadores. No 15º andar, a gente fez um zoneamento da área de escritórios e mais ou menos onde vai ficar a área de serviço e de apoio desses escritórios, né, com sanitários, armazém, enfim. E no centro, de novo, como em todos os pavimentos, a área de escadas e elevadores. Aqui no 38º andar, a gente colocou a planta que não tem uma das torres, porque é onde a gente colocou um restaurante na cobertura. Então, esses pavimentos vão ter só uma área, vai ter só uma torre e a caixa de elevador e escada. Com relação ao estacionamento do edifício, a gente fez cálculos relacionados a cada uso de cada pavimento, e o número aproximado de vagas exigido pela norma seria 1.138. No entanto, a gente já viu que tem metrô perto e também alguns pontos de ônibus, então a gente considerou que não seria necessário tantas vagas e também a gente quer incentivar o uso do transporte público, então a gente decidiu reduzir pela metade esse número de vagas, então seriam 569 vagas para automóveis e, a princípio, seriam distribuídas em 4 pavimentos no subsolo. E isso é tudo. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau.